No episódio de hoje temos duas convidadas que estão demolindo barreiras e construindo pontes no setor imobiliário. Estamos falando de Elisa Rosenthal e Fabiana Dias, visionárias por trás do Instituto Mulheres do Imobiliário, o primeiro grupo feminino focado na equidade de gênero em toda a cadeia produtiva do setor. Então preparem suas máquinas de demolição, porque essas duas vão ensinar como as mulheres podem entrar e exercer influência em setores tradicionalmente masculinizados. Tudo isso e mais um pouco daqui 7 segundos. Fala turma, sejam muito bem-vindos ao Pode Sonhar, o podcast que é um leque de possibilidades e ideias inovadoras para o jovem empreendedor brasileiro. Lembrando que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras em todas as plataformas de streaming de áudio. Você também pode conferir todos os nossos conteúdos nas redes sociais no @podesonharpdc. Eu sou o Miguel, estudante de empreendedorismo da Link School of Business, e hoje, turma, estamos aqui com duas convidadas mega especiais, mais que especiais aqui. A Elisa Rosenthal, fundadora e diretora-presidente do Instituto Mulheres do Imobiliário, primeiro grupo feminino do setor imobiliário, preocupado com a equidade de gênero em toda a cadeia produtiva. E estamos aqui também com a Fabiana Dias, que é diretora executiva de um dos núcleos do Instituto e fomentadora do Comitê Prisma, que desempenha o papel de conduzir e coordenar temas e atividades orientadas ao debate de pessoas LGBTQIAP+, no setor. Então, turma, eu queria agradecer demais vocês aqui por terem aceitado o convite. Então, é um prazer bater esse papo aqui com vocês, turma. Legal. Obrigada pelo convite. Obrigada, prazer é meu. Legal, show. Então, turma, antes da gente entrar aqui de fato no episódio, eu queria fazer uma provocação para a nossa audiência, no sentido de o que vocês têm feito para levar o sonho de vocês adiante, já que a gente está aqui no Pode Sonhar. Então, talvez criado soluções inovadoras, pensado em possibilidades, criar novas oportunidades, pavimentando novos horizontes, e a Cover acredita em tudo aquilo que te impulsiona. Então, eles oferecem soluções de seguro personalizadas que vão potencializar o seu negócio e proteger o seu cliente. Tudo isso mantendo tudo ali dentro da sua própria jornada empreendedora. Então, eu convido vocês a acessar o primeiro link aqui da descrição, que tem o site deles, e também para quem está nos ouvindo, kovr.com.br, para vocês conhecerem o que é expertise em seguros associada à tecnologia. Fechou? E, turma, agora entrando de fato aqui na pauta do nosso episódio, eu queria um tema que a gente pensou em trazer duas mulheres aqui, referência, ainda mais no mês de junho, que a gente fala muito de diversidade, toda a promoção da comunidade LGBT como um todo, e a gente queria trazer essa representatividade aqui no Pode Sonhar, e eu queria que vocês me corrigissem se eu tivesse errado, mas eu acredito que esse tema de mulheres no mercado de trabalho antecede muito a relação de mulheres e trabalho. Na verdade, está enrustido na sociedade como um todo. Até porque a gente, quando vai pensar em profissões, por que a gente pensa no médico homem e na enfermeira como mulher? Então é engraçado pensar isso, tem até... existem muitas outras profissões que refletem isso, né? Motorista, segurança, policial, que vem uma imagem na cabeça de uma figura específica. Então, eu queria perguntar aqui para vocês e até compartilhar uma dinâmica, um desafio que viralizou na internet por um tempo. Não sei se vocês conhecem, eu queria ver se vocês conhecem, de um pai e um filho que estavam ali no carro, dirigindo na rodovia, e eles sofrem um acidente grave na pista. O pai, infelizmente, não resiste e falece ali no momento do acidente. O filho é socorrido e levado para o hospital às pressas. Chegando no hospital, a pessoa mais capacitada do centro cirúrgico chega e fala: não posso atender essa pessoa, ela é meu filho. As pessoas ficam com um grande ponto de interrogação na cabeça. Como assim? O pai não faleceu? A verdade é que a pessoa que perguntou isso era a mãe dele. Por que a gente não pensa na mãe, que é médica? Então, é uma provocação que
Pô, eu queria trazer para dar o início nesse papo aqui, que eu acho que faz super sentido para o episódio, perguntar se faz sentido para vocês, se vocês experienciam isso de fato no dia a dia de vocês, as situações assim. Bom, eu posso já começar dizendo, né, Fabi e Miguel, que uma das dinâmicas que eu proponho sempre que eu dou alguma palestra ou treinamento no setor, especialmente na área de vendas, eu falo, imagina que você está num stand de vendas, vendendo um produto imobiliário, aqui em São Paulo, né, aquele produto estúdio, um apartamento pequeno, a cara do investimento imobiliário. E você está ali no stand treinando tua equipe para vender para uma pessoa investidora. Tá. Como é que você imaginou essa pessoa investidora? Que vai entrar no seu stand e vai comprar o seu imóvel. Total. Do mesmo jeito, o mercado tem ainda muitos pré-conceitos de entender que a mulher é consumidora, que a mulher é investidora e que a mulher já é a principal compradora, locatária, influenciadora da decisão de compra de vendas de um imóvel. Olha só. E por que ela não está representada nas mesas onde as decisões são tomadas? Porque ela também é líder de vendas, né? A Fabi pode falar isso melhor do que eu, com números de várias empresas que ela tem. É líder em vendas, são as que melhor performam em equipe de vendas, são o coração de qualquer imobiliária, construtora e incorporadora, que eu posso explicar a diferença entre elas. Perfeito. Mas nas áreas de arquitetura, nas áreas de desenvolvimento imobiliário, nas áreas de jurídico. E aí? Quando a gente vai para as entidades de classe, quem representa o setor? Quando a gente vai para as mesas onde decisões são tomadas, conselhos das empresas, altas lideranças, onde essas mulheres estão? Perfeito. Então, essa é a pergunta que gerou todo o contexto desses últimos 5 anos de mulheres imobiliárias, exatamente. Legal. E como que vocês veem que as mulheres podem, exercer a influência nesses setores que são mais masculinizados? Diga aí, você tem, acho que a Fabi tem um olhar que eu costumo dizer que a gente muda pelo amor ou pela dor. Amor é o propósito, eu posso falar muito de propósito por conta, né, até da causa que eu levanto. Mas a dor é no bolso. Então fala aí, Fabi, como é que a gente muda no bolso? Bom, eu acredito que primeiro a educação ela tem que existir dentro da empresa, porque grande parte das mulheres, ou independente de gênero, mas especificamente as mulheres, elas entram na empresa querendo crescer, ela vai se desenvolver, ela tem esse potencial. Só que se a empresa também não der espaço, fica difícil, fica quase impossível. Total. E existe umas diferenças, eu já passei por uma situação como essa. Eu assumi minha liderança com 24 anos, um bebê para a empresa, para o setor. Total. E os homens mais velhos da empresa, que eram meus colegas de trabalho, foram os primeiros que sugeriram que algo tinha acontecido fora da empresa e por isso que eu tinha subido de cargo e não pela minha competência. É mesmo? Exatamente. Entendi. Então, não é o primeiro caso, a gente conhece milhares. Muitas. Diversidade, A assim, gente conhece, absurdas. infelizmente, situações como a da Fabi, que foi sugestivo, e, infelizmente, situações que as mulheres sofrem muito assédio, né? Então, a gente teve uma pesquisa realizada pelo Instituto em 2021, que nós intitulamos O Lado Feminino do Mercado Imobiliário. 61% das mulheres no mercado imobiliário sofrem algum tipo de assédio, sendo que desse 61%, 40% é sexual. Né? Então, quando a Fabi fala de ambiente seguro para desenvolvimento de carreira, também é um ambiente seguro do ponto de vista, né, dos assédios que as mulheres sofrem. E a gente tem muitos casos próximos de nós, né, Fabi? De assédios realmente sexuais, que isso coloca a mulher numa posição também muito frágil quando a gente olha para exercício da carreira, né? Total. Isso é, de fato, muito impactante, porque a gente recebeu até algumas empresas aqui que promovem diversidade, o Maurício da Diversitera, que tem uma plataforma que também ajuda as empresas que desejam ser mais diversas a implementar isso no dia a dia, de fato, a executar isso, né? Porque uma coisa é falar, colocar no site ali, e outra coisa é, de fato, exercer isso no dia a dia, na cultura, né? Ter isso enrustido na execução. Então, ele fala que o principal
principal elemento e talvez o passo número 1 seja o tone from the top, tipo, as lideranças darem um tom sobre quererem necessariamente promover mulheres, terem cargos ali especificamente direcionados para mulheres, para outras comunidades também, que faça sentido, porque se a liderança não promove esse ambiente de segurança, isso é muito difícil de ser pressionado de baixo para cima, né? Sem intenção você não faz mudança, né? Eu costumo dizer que existe uma fórmula que a gente não gosta muito dessas coisas né? Mas a matemática que eu costumo atribuir à mudança, vamos usar assim, a matemática é dado mais contexto mais intenção é igual a mudança. Legal. A gente tem que ter um dado, trago vários números, né? Como eu já falei aqui, de quantas mulheres influenciam a decisão de compra do imóvel, são a maioria da população, etc, etc. Qual que é o contexto que a gente vive? Um contexto social, onde a gente tem a mulher exercendo cada vez mais funções nos cargos, né, das empresas e nas profissões, mas tem que ter intenção. Sem intenção você não faz mudança. Legal. Sem a intenção realmente de mudar esse contexto histórico, né, que historicamente a gente vê profissões que eram até proibidas para mulheres. Perfeito. Olhando no recorte imobiliário, são várias atribuições, mas do ponto de vista comercial, a corretagem imobiliária era proibida para mulheres até ali década de 50. Então, você tem um histórico também, né, de um impeditivo da mulher exercer algumas profissões. Como é que você faz essa retratação histórica também? Perfeito. Se a gente for pensar, né, do eixo diversidade, eu falo aqui pela pauta feminina, mas eu sempre digo que falar de equidade de gênero é um pedacinho de diversidade, que é muito, muito mais amplo, né? Quando a gente fala aqui do mês de junho da causa LGBTQIAP+, quando a gente fala de questões raciais, quando a gente fala de questões PCDs, etc, etc, etc. São muitas outras verticais que a gente precisa trazer para o debate. Show, legal. E vocês duas são mulheres que já entraram num setor que é masculinizado, como você estava apresentando os dados, eles acho que conseguiram não só entrar, mas avançarem nesse setor, prosperarem, obter resultados muito satisfatórios e servir até de inspiração para outras pessoas, mas a gente fala com uma audiência aqui que está no começo, que às vezes estão no primeiro momento ali de entrar nesses mercados. Então, eu queria perguntar para vocês alguns desafios. Vocês mencionaram que conhecem várias histórias. Quem sabe vocês puderem até compartilhar os desafios que as mulheres enfrentam ao entrar em setores masculinizados como um todo. Acho que é melhor, uma das histórias mais inspiradoras está aqui do meu lado, né, Fabi? Vai lá. Olha, eu sempre tive um quê de empreendedorismo na minha veia. Eu gostava muito de vender. Legal, Fabi. Quando eu entendi, tive essa primeira virada de chave, eu falei, eu só preciso aprender a vender. Sempre fui extremamente tímida, sou envergonhadíssima. Só que eu falei, eu preciso aprender a vender e eu também tenho que me vender. Tá. Quando eu entendi isso, eu comecei a entrar no mundo, mas eu trabalhava em outra área, eu era professora, cursava geografia, totalmente saí, fui pro comercial, no primeiro dia eu me apaixonei. É mesmo? E fui empreender. Tá. Porque sempre teve na minha veia. Por conta própria, Por assim. conta própria. Falei assim, não, vou abrir uma imobiliária, vai ser super fácil. Aquela empolgação, porque eu vendia muito bem. Tá. Falei, não, vou abrir uma imobiliária, vai ser sucesso. Quebramos. E aí eu falei assim, não, alguma coisa aconteceu que eu errei. Errei por quê? Por falta de experiência, então vou buscar. E depois eu continuei. Em 2021, depois de uns 4 anos, 5, andando por construtoras, incorporadoras, liderança, líder de vendas, líder comercial, gerência, eu montei a VNI, que é a minha imobiliária. Legal. Já com toda uma bagagem de experiência e um quezinho a mais. Eu falei que eu não ia desistir, eu não ia sair de lá. Coloquei isso a regra para mim. Todos os dias eu levantava, ia arrastada, mas eu ia, porque tem dias que a gente vai olhar vamos colocar no nosso caso, que a gente paga a anuidade do Cresce, os nossos boletos, eles vão chegar. O que a gente tem que fazer? Vender? Certo. Se eu que estou iniciando, eu não tenho uma equipe 100% preparada, eu vou entrar no meio de campo, porque é o meu bolso que está sendo envolvido.
Só que para as mulheres, no nosso caso da corretagem, no nosso caso da área imobiliária, foi extremamente difícil de eu ter uma reunião na cidade, isso na primeira cidade que eu abri, ter uma reunião na cidade que um colega de profissão também proprietário de imobiliário, falou assim, você não vai abrir em Ourinhos? Por que você não fica lá então e fecha aqui? Meu amigo, eu olhei e falei assim, não, você vai ter que me aguentar. Vai ter que me aguentar. E aguentou, a gente bateu um baita recorde de vendas no primeiro ano, mantivemos no segundo ano, já estamos indo em 8 cidades, só que nem todos os dias é fácil até hoje. Tem dias que a gente está estressado, tem dias que a gente está desmotivado. Perfeito. O mais poderoso do empreendedor que está começando, ou está no meio, ou já está no sucesso, é a automotivação, o autoconhecimento. Sim. Porque ele precisa trazer essa energia para poder fazer vendas e gerar lucro. Sem abrir uma empresa para ficar correndo atrás de pagar a conta, não dá. Não dá. A gente tem que abrir um negócio e falar, eu vou ter lucro. E vender. A receita é simples, vender. Sim. Não precisa de muito. No final do dia é isso, né? É venda, né? O meu empreendedorismo, ele veio já mais tardio, né? Eu fui empreender com 36 anos depois da maternidade. Eu empreendi depois do meu segundo filho. Perfeito. Eu tinha, então, uma carreira corporativa. Eu venho de desenvolvimento imobiliário, de incorporadoras e construtoras. E estava numa multinacional, num cargo sênior, com uma boa remuneração, um bom pacote. E decidi que, por conta da dinâmica, né, de vida, eu ficava mais tempo no trânsito de São Paulo do que com meus filhos. E o custo de você se ausentar, né, de ficar... esse também é um custo feminino, né? Quando você coloca na ponta do lápis, para eu ficar trabalhando o dia inteiro, eu tinha que ter babá, tinha que ter uma funcionária, tinha que ter alguém para levar e trazer. Tudo isso é um custo que muitas vezes recai muito mais para a mulher na nossa sociedade. Então, eu resolvi sair da empresa que eu estava, isso em 2017, e abrir a minha empresa. Eu fiz vários erros que eu posso compartilhar com vocês. Um deles foi fazer sociedade com, na época, a minha melhor amiga. Já posso dizer que nós não nos falamos faz alguns anos, mas deu errado, né? A gente tinha, assim, opiniões diferentes sobre o quanto se dedicar para a empresa. Eu tinha uma dedicação ali bem intensa. E aí, cada uma resolveu ir para um caminho, então a sociedade terminou. Eu continuei com a empresa, fazendo os desenvolvimentos imobiliários, meus negócios. Mas em 2018, eu resolvi que empreender no mercado imobiliário como mulher era difícil. Essencialmente porque eu saí de um sobrenome corporativo e fui para uma empreitada usando do meu networking, que não era pequeno, não é pequeno até hoje. Mas quando você sai de uma empresa que tem um nome muito, muito forte, como a que eu estava, você começa a perceber que tem alguns jogos que a gente tem que jogar, e o fator feminino aí começou a me parecer que tinha um peso a mais. Perfeito. Em 2018, eu resolvi largar o mercado imobiliário, fiz uma transição de carreira e fui estudar liderança feminina. Então, eu sou formada no tema, tenho vários cursos no tema, enfim, eu tenho algumas publicações e textos e livros, etc. E foi quando eu fiz meu podcast, que a gente falava agora antes de gravar, que chama Vieses Femininos, eu fiz de 2018 a 2021. Legal. E aí, Miguel, foi em 2019, quando eu me formei em liderança feminina, pela San Diego University, em parceria com 2 indianos, o Raj Sisodia e Nilima Bhatt, que me perguntaram o que eu ia fazer com o mercado imobiliário. E foi justamente naquele momento que eu falei, não tenho como voltar no mercado, que é difícil empreender como mulher. E foi então que eu fundei o Mulheres Imobiliário, em julho de 2019. E combinou as duas coisas, né? Exatamente. Perfeito. E o que eu acho interessante compartilhar com a audiência é que o Mulheres Imobiliário começou com um grupo de rede social, ali na época era Telegram, depois foi pro WhatsApp, mas começou no Telegram porque eu já comecei falando, não vai caber no WhatsApp. Na época não cabia um grupo do WhatsApp, eram 200 e poucas pessoas. Verdade. Falei, não vai caber, a gente tem que começar no Telegram porque já vai ser grande. Perfeito. E eu me coloquei esse desafio. E em 6 meses já éramos em 400. Olha só. E aí veio a pandemia, do grupo virou realmente um movimento online. A gente tinha uma sala periódica naquele Clubhouse, que era um aplicativo da pandemia que bombou. E quando a pandemia começou a diminuir, nós fizemos o primeiro evento nosso, que é o Soma,
Presencial. Que foi 2022 e foi por conta do evento que foi fundado o Instituto. Legal. E hoje a gente tem já nossas verticais de monetização. Então, o caminho que é de um grupo para o movimento, para o Instituto e, né, para as nossas verticais empresariais, não existe livro, não existe faculdade. Você não imaginava nem um pouco lá atrás, né? Pô, Não, criando um grupo. E não existe hoje um lugar que eu possa olhar e falar, nossa, deixa eu ver como que a tal pessoa fez. Verdade. Então, eu estou escrevendo uma história muito complexa, e Fabi também já sabe bastante desses bastidores da complexidade, porque ela é uma história inédita, né? Sim. A gente tem a maior comunidade feminina hoje do mercado imobiliário brasileiro. Olha que Estamos bacana. em 14 estados com lideranças homologadas, né? A gente está falando que de show. mais de 1.500 mulheres diariamente e quase 7.500 na nossa base. Pô, Então, que legal é um volume saber disso. alto, Pô. é um volume alto. Ó, eles é uma inspiração pra gente, pra eu te falar, porque a gente agora tá no início desse movimento. Me vi muito no que você contou ali do grupo, do WhatsApp, no início, quando você começou a criar esse movimento, que a gente tá fazendo isso também com a nossa audiência aqui no Pode Sonhar. Fica até o convite pra galera que tá nos ouvindo aí, quem quiser entrar pro nosso grupo do WhatsApp, a gente tem uma comunidade para fomentar o empreendedorismo jovem, de maneira assim bem semelhante, um propósito também por trás bem claro, para trocar ideia, conhecer o que são as boas práticas, os erros, compartilhar erros e acertos. Então, não subestime o poder de uma comunidade. Pô, coisa boa. E a Elisa falou uma coisa que eu fiquei pensando. Quando eu quebrei a primeira imobiliária, a gente estava em 6 cidades. Era um sócio homem, e mais velho, porque eu era muito nova e eu imaginava que aquela figura talvez me abrisse mais portas. E abriu. Perfeito. E abriu, era ele quem abriu. Aí, ó. Só que a gente não se dedicava no mesmo tempo para efetivamente mão na massa. Animal. E aí eu quebrei por conta de que, vamos dividir aqui, não quero mais, não queremos. Foi um erro ter feito sociedade com um amigo. Foi um erro. Quando dizem negócios, amigos, negócios à parte, pense. Tem casos que são muito bem sucedidos, mas é bom sempre ter as coisas muito bem combinadas. E até nessa linha, eu queria perguntar para vocês aqui, estão falando de amizades nos negócios e tal, e muito disso também nos negócios é um jogo de se envolver e se relacionar até com pessoas, com indivíduos no final do dia. Então eu queria perguntar para vocês que práticas as mulheres podem adotar no dia a dia, assim, e essa é uma pergunta até sacana, porque na verdade quem deveria mudar eram os homens, né? Mas, vocês conhecem isso no dia a dia, que são estratégias que as mulheres podem, vocês compartilham para exercer essa influência, conquistar esse lugar em setores masculinizados? É de fato romper e começar e traçar uma jornada solo em que ela consiga exercer sua influência desde o dia zero? Existe alguma ferramenta para isso? Como que é? Quando a gente fala em influência... Hoje existem diversas instâncias, né? Eu penso assim, eu tenho a influência na rede social, eu tenho a influência na vida real, eu tenho a influência dos meus liderados. Perfeito. Mas o que difere, assim, que faz ficar todo mundo na mesma sintonia é se posicionar. Que ele tem que ter claro o que ele acredita, o que ele prega ali, porque ele está influenciando pessoas. Perfeito. E isso é muito poderoso hoje. A gente estava falando um pouco antes, as pessoas estão vendendo com tanta facilidade e não é assim que funciona. A gente não vai ficar milionário, né, Elisa? Amanhã jogando alguma coisa. Então, as mulheres se posicionando, se colocando como elas devem ser, empoderadas, maravilhosas, pensando no que elas sabem fazer, já é o porquê delas. Que descobrir o porquê é principal. A Elisa, fica muito claro. O dia que eu conheci a Elisa, foi uma amiga de BH, a Isa. Falei, olha, conheça a Elisa. E a Isa falou assim pra mim, Fabi, tem uma mulher incrível que você precisa conhecer. Perfeito. Eu quero que você mande uma mensagem para ela contando tua história.
Aí escrevi toda a minha história para Elisa. A Elisa mandou um áudio para a gente bater um papo. Depois ela mandou de novo, me conta de novo por áudio. Contei. E daí em diante a gente virou amigas, parceiras, Perfeito. trabalhamos juntos desde então. Eu estou desde o Telegram. Nossa, Olha olha estou aí, desde ó. o Telegram. Nossa, é verdade. Que bacana. E ter essa rede de apoio é o que me deixa segura hoje, falando Perfeito. no meu trabalho. Sim. Porque eu sei que a qualquer coisa que aconteça, aconteceu recente, É eu verdade. liguei pra Elisa. Elisa, nossa, aconteceu isso. E aí, dá pra gente se ajudar? Não, deixa comigo. Liguei pra uma outra amiga, a Maitê, não, vem cá. É. Então, essa rede de apoio e de empatia e sororidade, sabe? Sem nenhuma mulher querer competir com a outra. E isso parte do propósito, de conhecer o Exato. propósito, se conhecer, conhecer a própria história, Fabi. Você diria que sim, assim, tipo, pô, a mulher tem que conhecer quem ela é, se aprofundar nessa questão e depois começar a verbalizar para conquistar essa rede de apoio. Você diria que é por aí? Ela pode entrar já numa rede de apoio e começar Claro, tem se fortificando. Antes Tá. de conhecer a Elisa, as mulheres, eu quase não estava em rede social nenhuma, eu quase não participava de evento. Nossa, Entendi. hoje é outra mulher. Hoje, deu um evento, agora então, que tô pertinho da Elisa, É. deu um evento, vamos. Porque é Uhum. muito bom você ver outras histórias, conhecer outras pessoas e verem que a realidade não é tão linda quanto ganhar 1 milhão de um dia para noite. Total. É. Eu acho que tem um termo que a primeira vez que eu aprendi esse termo foi nesse curso que eu fiz de liderança. Ele vem do inglês, mas dá para fazer uma boa leitura aqui para o português. Falávamos sobre escrever a her story, porque history, em inglês, Verdade. his, H-I-S é dele, né? É. E her é dela. Então, a gente fala muito sobre fazer a her story, né? Escrever a história pela ótica feminina. O conceito de network, o conceito das relações, a nossa referência, ela é masculina. Então, qual que é a referência de networking? Vamos para hora bar. Vamos tomar cervejinha no final do expediente para jogar a conversa fora. Vamos ter o poker ou o futebol de quarta-feira. Verdade. Vamos... Esses são ambientes masculinizados historicamente. 100%. Verdade. Porque pro homem jogar o pôquer ou ir pro futebol ou tomar cervejinha, alguém estava cuidando da casa, do filho e, né, do lar como um todo. É uma defesa que eu faço no meu primeiro livro, Proprietários. Eu falo que existe, né, a patrimônio e o matrimônio. O patrimônio vem de pater e matrimônio é mater. E a gente precisa agora ter a her story. Na história olhada pela ótica feminina, como a Fabi muito bem colocou, a gente tem rede de apoio, Perfeito. a gente tem que entender que muitas vezes o horário do meu networking não vai ser na cervejinha, no pôquer ou no futebol, mas eventualmente eu vou ter um lugar que eu vou precisar ter um lugar que eu possa ir ou com os filhos ou com, né, no momento que eu tô ali um pouco mais fragilizada, precisando de apoio. Quantas reuniões a gente já não teve do Mulheres Imobiliário, do Instituto, que entrou criança, mãe amamentando, que a gente mudou o assunto e foi chorar junto por causa de algum problema. Então, poder falar sobre isso também, criar um ambiente acolhedor e possível de se fazer networking e de a gente não precisar nos masculinizarmos para conseguir conquistar esse espaço, é o lugar onde a gente pode implementar o tripé que a gente tem da nossa marca Mulheres Imobiliário, que é networking, apoio e capacitação. Pô, animal. Sensacional. Acho que é isso que realmente, pô, fazem as pessoas se sentirem parte também, né? Essa conexão e o ambiente de segurança, de confiança, assim, que elas sentem à vontade para compartilhar. Tanto erros, acertos e tudo que elas estão passando ali. Então, pô, trabalho sensacional que vocês estão fazendo. E eu acho que ele tocou num ponto muito legal que a gente pensou muito, o quanto no mundo dos negócios passa por temas que são já masculinizados, né? Pô, o próprio networking que todo mundo coloca como um fator fundamental de você concretizar, materializar parcerias, a gente se reflete em ambientes, cria imagens masculinas, de futebol, pôquer, etc. E a gente até gosta
para praticar essa dinâmica aqui no Pode Sonhar de venda, que eu estava explicando para vocês, gosta de desafiar nossos convidados, colocar até coisas contraintuitivas no modelo de negócio aqui de vocês. E para quem está nos ouvindo pela primeira vez aqui, turma, a gente entende que todo empreendedor deve necessariamente ser um bom vendedor. Quando a gente pensa em vendas, a gente pensa naquela cena clássica do filme do Lobo de Wall Street, em que o personagem, interpretado pelo DiCaprio, pede para um dos funcionários vender a caneta. Só que aqui no Pode Sonhar, a gente substitui a caneta por objeto surpresa. E o objeto da vez, turma, já vou mostrar antes, vamos rodar a vinheta aí para a turma. Tá. Bom, me vende essa caneta. Vai, observa. Quer que eu te venda essa p*** de caneta? Turma, o que trouxemos aqui dessa vez foi outro objeto que remete muito a essa ideia de poder masculino, etc. A gente quis comprar um charuto, mas só encontramos uma cigarrilha. Então, pô, a ideia é vocês desenrolarem uma venda aqui como se isso aqui fosse um charuto. Entendi. Que é nos filmes até, né, que favorece isso, a percepção da galera vai muito pro... o empresário está ali com um charuto na boca, né, Liz? Então falou, vamos complicar a situação para a turma. Então, até enquanto vocês pensam... Eu vou dar o gancho e a Fabi faz a venda. Fechou, mandem ver. Acho que charuto, né, remete muito ao ambiente de negócios, mas para mim a imagem mais emblemática é Churchill. Acho que tem um poder político muito envolvido também, né, no ambiente do charuto. Eu tenho um quadro na parede da minha sala que diz que tudo é político quando você é uma mulher, inclusive o silêncio. Então, na relação do cotidiano, nas nossas relações pessoais, profissionais, a gente tem que primeiro separar, né? Por favor, audiência, separe política partidária, não é o que a gente está discutindo aqui, né? Da política... interpessoal, né? Da política da ágora, da política clássica. Mas é um lugar onde hoje, essencialmente para a tua audiência, a gente se posicionar, ter opinião, conseguir criar bons, né, e saudáveis debates sobre temas diversos e não precisar ficar dentro de uma bolha onde você só respeita quem tem opiniões parecidas com a sua. E até usando na temática do nosso encontro de hoje, poder acatar a diversidade. Perfeito. É um ambiente onde a gente trabalha muito a política. Por isso que a gente tem alguns símbolos importantes. Exato. E eu acho que você, consumindo esse charuto, vai ter uma opinião muito mais profunda e reflexiva sobre o ambiente da política, né? Caramba, mandou bem, hein? Que isso, Elisa, mandou bem. Mandou bem pra caramba. Faz ele comprar 2 agora. Essa complementariedade aqui eu tô vendo que é boa já. Deve vender apartamento à beça. Miguel, você fuma charuto? Não. Não? Nunca experimentou? Você pira que não? Nunca. Eu acho que tá na hora de você experimentar a sensação, né? Dá uma sensação de poder, remete àquele seriado do Peaky Blinders, né? Total. Você já chegou a assistir? Pior que Peaky Blinders, não sou ruim de referência. O Eric briga comigo ele ali tá que eu no sou Lobo ruim de Wall de... Street. Olha só. Verdade, Lobo de Wall Street, verdade. E hoje, eu trouxe aqui um charuto, que ele é brasileiro, ele é mais leve. Eu já sabia que você não tinha experimentado ainda, então eu já me adiantei. Eu trouxe 2 para você poder experimentar e ter o primeiro sensação que você sentir. Só que o charuto, você não simplesmente acende ele e fuma. Você tem que fazer uma preparação toda especial. E quando você poder degustar esse charuto, que você faça isso com a sua mente aberta, que você faça isso em um momento de descontração, relaxamento, e sinta o quão poderoso você realmente é por estar fumando um charuto brasileiro. Que isso, animal. Vou ter que levar. Levar mandaram bem demais lá pra cá. Pô, que isso. Teve a venda aqui da necessidade, até uma venda filosófica aqui, que causa uma reflexão. Vou viajar aqui enquanto esse charuto Você vai aqui. o charuto pensando qual vai ser essa posição política daqui pra frente. Ou a gente vira, né?
Olha, a gente veio aqui, você não comprou um charuto pra gente fumar, né, Miguel? Nossa Poxa, senhora, você podia verdade. ter Pra comprado, simbolizar né? Pra tudo A ali gente que a simbolizar veio o Elisa aqui evento. falou. justamente debater Total. sobre o papel político Eu feminino da compro. diversidade. Tem que dar de presente pra vocês aqui. De fato, Eu te turma. vendo. Pô, show. Mandaram bem, turma. A gente até passa esse desafio pra nossa audiência. Então, quem acha que consegue vender o charuto aqui? Pra quem Melhor- não fuma. melhor que... Verdade, mais desafiador. Pra Elisa e pra Fabi, manda uma DM pra gente lá no @podesonharpdc que a gente lê a melhor resposta em um episódio adiante aqui. E a gente Fechou? vai postar que nossa massa. foto lá na charutaria. Aí, Sim, tem é essa? verdade. Tem a gente essa? tem, a Tem. gente coisa foi. boa. Pós um evento maravilhoso, Nossa, né? foi. Bom. Sensacional. Boa. E, turma, eu queria muito, a gente está falando aqui, a Elisa trouxe uma reflexão muito importante sobre, até a relação de ser mulher e a política, até no sentido da palavra, original. E eu queria perguntar para vocês, quando a gente fala da comunidade de pessoas LGBTQIAP+, o buraco é mais embaixo no mercado de trabalho, assim? Enfrentam ainda mais desafios pela experiência, toda a comunidade, vocês têm ali no Instituto também, as pessoas, ainda é mais desafiador para essas pessoas? Bastante. Falo com propriedade, eu faço parte. Uhum. E quando isso, acho que tira 3 vezes, 3 homens que ouviram, mas todas as vezes que eu cheguei num ambiente de trabalho e me perguntaram do meu marido, e eu falei, não, eu tenho uma esposa, primeira cara é de susto, e depois é uma cara de malícia. Isso Nossa, pra mim. entendi. E eu já vi casos acontecerem também dentro das empresas, tanto que eu sempre acreditei na maior diversidade possível. Maior. Só que as empresas, a diversidade, eles pensam que é colocar uma mulher ali, uma pessoa de tal diversidade aqui e que pronto, tá feito. Ticar o item, né? Exato. E não é. Tá. Não é. Por quê? Porque a gente tem que ter um espaço que vai acolher essa pessoa. Porque, do contrário, a própria sociedade que tá ali vai olhar, vai julgar, vai criticar, a pessoa vai sentir mal e vai sair. Então, a gente também tem que ter estrutura para educação desse ambiente. Não adianta só colocar números, e é o que eu mais vejo. Tem uma mulher que está na tomada de decisão. 18 homens. Perfeito. Tem uma pessoa que é trans lá trabalhando como enfermeira, pode ter um problema. Uhum. Que eu já vi isso acontecer. Então, chega a ser insano. As pessoas, elas olham para o LGBT, que é mais, elas olham para esse nicho e falam assim, vai se atrair por todo mundo, vai fazer bagunça e vai ser tudo. Liga a Nossa. promiscuidade, né? Exato. Acha que é um ambiente de promiscuidade. Então, acho que tem um passo anterior que Tá. é da conscientização, né? E é isso que a gente hoje foca no Prisma. Então, como é que nasceu a ideia do Prisma? Desde o primeiro evento que nós fizemos, em 2022, o Soma, a gente já colocou no palco uma palestra da Márcia Rocha, da Transempregos, porque a gente, né, que também tem mobiliária, uma advogada. Então, porque já foi intencional, de novo, vamos na matemática da mudança, já foi intencional falar, tem que ter diversidade no palco. Então, Perfeito. além da Márcia como, né, uma representante do universo trans no palco, a gente trouxe um painel para falar de racismo imobiliário. Então, são outros olhares de diversidade, que daí não é né, no LGBTQIA+, mas em questões raciais, em questões de gênero que a gente sempre levanta, mas que a gente precisa trazer para o palco. E nos outros eventos, a gente sempre busca colocar, né, representantes LGBTQIA+, dentro do nosso palco, porque o nosso evento, ele é o momento de colocar no palco vozes que representam o protagonismo no setor e tem que ter representatividade. Então, quando nasceu o Comitê Prisma, ele nasceu com o Vinícius no Conecta Imob do ano passado, a gente conversando, ele falou, eu sou pouco representado, sou LGBT, né, sou gay no mercado imobiliário e, poxa vida, como é difícil. Falei, Vinícius, então vamos juntar essa causa com a causa racial, com a causa, né, da diversidade ampla, porque não adianta eu abrir o espaço para falar de pauta feminina se eu não falar
da pauta da diversidade, porque é isso que a liderança Sim. feminina, dentro do meu Traz. estudo, ela traz a visão da diversidade. Então, a gente Total. criou o Prisma com a Geisa Garibaldi, que também é uma mulher preta, lésbica, e o Vinícius, e agora a Janaína, que está assumindo também na pauta racial. A Fabi, que desde o começo tem a bandeira, liderando também o Ametista, que é um outro núcleo nosso, que são Perfeito. proprietárias de imobiliárias. Então, Uma é um lugar que a representatividade gente forte. busca representar. E nas nossas discussões mais recentes, a gente falou muito sobre o posicionamento. Prestar consultoria, dar palestra pra gente. Volta a 3 casas. Vamos falar de conscientização. Perfeito, legal. A gente tem que conscientizar Total. essa economia. E aí, a mudança, eu volto pro que eu falei anteriormente, é no bolso. Então, a gente só muda essa dinâmica a hora que a gente vai mexer no bolso das E empresas. mostra os falar- dados que você falou, né? Eles Exatamente, também, que porque- entra ali na matemática da mudança. Exato. Porque a empresa muda a conceito de mudança, a linguagem de mudança no mundo dos negócios é o dinheiro. Uhum, perfeito. Isso é muito importante. O papel de conscientização que vocês fazem, sem dúvida, é o que provoca a mudança estrutural para um futuro melhor, né? Então, eu queria até que vocês comentassem um pouco. Vocês atuam ativamente nesse processo de mudança Sim. como um todo. Mas como vocês enxergam, e vocês têm uma visão macro de como que é o nosso contexto? Qual que é o nosso momento em relação em prol do futuro mais diverso, com mais mulheres nas lideranças, com mais grupos minoritários nas lideranças? Vocês acham que a gente está num bom caminho? Estamos muito longe, desde que vocês começaram o Instituto também, e até especificamente a gente conversou um pouco no off aqui, Elisa, sobre o setor imobiliário em si ter caso de desserviço em relação a isso. Eu queria que vocês deram uma perspectiva de como que vocês enxergam o momento atual. Tem horas que a gente sente que está enxugando gelo, né? Que dá um passo para frente e 2 para trás. Tem horas que eu realmente sinto que a gente está nesse movimento. Mas no final do dia, o resultado ele é positivo, por mais que ele seja ainda ainda pequeno perto daquilo que a gente gostaria que representasse. Mas alguns dados eu posso te dizer que representam esse começo de mudança, e o principal deles é ver as entidades de classe do setor criando movimentos femininos internamente. Então, hoje a gente tem no Secov Mulher, no Ibradim Mulher, Cofesse Cresce Mulher, Adit Mulher, etc, etc. Você vai vendo várias entidades de classe, como sindicatos, conselhos, institutos, associações, criando núcleos femininos. Núcleos. Isso é já um resultado que a gente pode considerar Resultado positivo. Porque a gente entende... criar rede de apoio, que a Fabi É rede de apoio, é ambiente de conscientização, é ambiente de debate, é ambiente de poder olhar e contabilizar muitas vezes, né? Nossa, não temos, ou temos, ou quem são essas mulheres, né? Então, é um movimento positivo e acho que a gente tem que honrar essa conquista também, que ela tem um contexto muito, no momento que a gente vive socialmente, e também tem um ganho aí da nossa causa, que ela também contribui para isso. Né? 100%. Legal. Vou muito na ideia da Elisa, tá longe de onde a gente quer alcançar. E eu acho que é justo isso, né? É triste, porque a gente queria que tivesse já, mas a gente se alegra quando a gente vê que está acontecendo. Perfeito. Alguns eventos hoje também mostram isso, né, Fabi? Sim. Antigamente a gente não via evento do setor imobiliário com mulheres no palco. Não via. Nenhum. Hoje a gente já vê um esforço, uma vontade. Existe um avanço, mas ele ainda está distante do futuro. Os principais eventos, eu diria os maiores eventos, eles se preocupam com isso genuinamente. Inclusive, né, a gente vê recentemente o Cúpula Summit postando o percentual que já tem de mulheres no palco, o Conecta se preocupando. Então, assim, os principais eventos se preocupam com isso, olham para isso. Né? Ainda tem outros eventos mais secundários, não tão relevantes, que ainda vão lá no só homens brancos no palco. Entendi. Mas a gente vê que isso cada vez mais tem mudado. Né? Perfeito. Saquei, pessoal. Então, cara, infelizmente estamos caminhando já pro finalzinho aqui do nosso episódio. Ficaria aqui por muito tempo ainda. A gente nem falou do business mesmo. Eu acho que... Então, agora, justamente, eu Porque queria... acho que todo empreendedor é um consumidor do mercado imobiliário que vai ter que ter. É verdade, total. E eu queria até liberar, assim, um espaço para vocês, pedir para vocês darem um conselho
para as jovens empreendedoras aí que estão nos assistindo, estão nos ouvindo, estão nos acompanhando, estão no começo das suas carreiras e sabem que já estão enfrentando os primeiros desafios ali no mercado de trabalho, sabem que tem uma longa jornada pela frente, vocês conhecem inúmeras histórias e eu acho que seria muito bacana vocês deixarem um conselho para elas e também, se estiverem, sintam-se à vontade também para divulgar o trabalho de vocês aqui. Também vai estar tudo aí na descrição para a turma, os links, para conhecer mais a respeito. Acho que seria super valioso. Legal. Se eu pudesse voltar uns anos atrás e me dar um conselho, eu encontraria o meu porquê e não focaria em sobreviver. Total. No meu caso, ainda foi mais por desespero, né? Já contei pra ele. Só que depois de um tempo, virou uma escolha. E empreender é uma escolha diária, como se a gente tivesse que sair e fazer tudo de novo todos os dias. Só que a gente só vai perder quando a gente não tiver o porquê. Tá. Então, esse porquê vai levar a nossa vida para frente ou para trás. E não desesperar, porque no começo dá medo mesmo, a gente coloca o medo no braço, faz de sócio e fala, vamos junto, com medo, e desbrava e começa de novo, porque tem uma frase, né, que eu acho a coisa mais linda, que eles colocam assim, não dá para vencer quem nunca desiste. E quando a gente vende algo, um produto, um serviço, uma assessoria, uma consultoria, o que seja, a gente tem a chance de vender mais, tem a chance de vender todo dia, tem a chance de fazer uma venda que vai me dar lucro. Volto de novo. Não desista, porque se desistir, aí sim, fracassou. Aí é certeza. Aí é certeza do fracasso. Total. Legal. Vai ter dica. Eu acredito que, especialmente para as mulheres, tá, da audiência, nós, voltando para o History, para Herstory, nós aprendemos que é muito, que a gente tem que sempre dizer sim, né, fazer o sim com a cabeça, dar um sorrisinho, né? Então, aprender a dizer os nãos é fundamental no empreendedorismo. Saber colocar os limites, saber aplicar os nãos e ressignificar a relação com erros e acertos. Tá. No empreendedorismo é importante a modelagem, fazer pequenos testes para entender a tua audiência, o teu produto, o teu serviço. E isso, essencialmente, pode acontecer que um teste não dê certo, o outro funciona, mas essa modelagem de você testar e quando você entender que é um não, né, o não, ele vai estar te levando mais perto do seu sim. Tem uma empreendedora que eu acho muito inspiradora, que é a Jamie Kerr Lima. Ela fundou uma marca de cosméticos chamada IT Cosmetics, por conta de um problema de pele que ela tem, que é a rosácea. E ela criou a sua própria linha de produtos cosméticos e fracassou muito quando ela não conseguiu vender para Sephora, depois ela não conseguiu vender para uma série de linhas de cosméticos. Certo. E ela recebeu muitos nãos, até ela receber o único sim dela, simplesmente na L'Oréal, se tornando a primeira diretora na história de centenário da L'Oréal, hoje uma mulher bilionária. E ela conta essa história dela nos 2 livros que ela tem, e ela fala muito sobre os nãos, né? São proteções do universo. Olha então, eu acho que é muito difícil receber os nãos, mas olhar para esses nãos como sendo um direcionamento para o seu sim, é uma nova etapa, é uma forma de ressignificar o teu caminho. Legal. Que bacana, a história é legal, não conhecia eles. Que bacana, pessoal. Queria agradecer demais vocês aqui por terem compartilhado tanto, pela generosidade até de contar tantas histórias bacanas e dar essas dicas super valiosas aqui para a turma. Obrigado do fundo do coração, legal demais. Obrigada a você. Se a audiência quiser entender mais de mercado imobiliário, acho que a gente pode voltar aqui e falar sobre isso. Claro, sem dúvida, sem dúvida. Obrigada, Miguel. Obrigado, pessoal. Então, turma, queria agradecer a todo mundo também que ouviu, nos assistiu até aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu like, mais importante, comentar aí pra gente o que você achou. Fechou? Vejo vocês na próxima e tamo junto. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os 3 poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.